Boa tarde a todos, sempre muito bom estar aqui. Estreia do Campeonato Brasileiro, aproximando, o Vitória recebe em casa o Remo e tem que vencer, né? Porque 3 pontos são importantes em qualquer instante do campeonato e a tendência, Ju, o Remo vindo da Série B, muitos anos longe da Série A, é que ao longo dos 38 jogos ele não seja um bom visitante. E o Vitória não pode deixar que ele tire pontos, porque lá na frente, né, tem também a concorrência. O Bahia já faz uma partida fora de casa mais difícil na teoria, enfrenta o Corinthians, um adversário tradicional. O que eu vejo é que nos últimos anos, esses últimos 2 anos, deram ao Bahia 8º e 7º lugar, então ele fez bons jogos. O Bahia visita equipes importantes do Campeonato Brasileiro e eu sempre boto ali 50% para cada. Pode acontecer qualquer coisa, se o Bahia vencer, é um resultado normal. Então é um jogo de muita igualdade, embora em São Paulo. Um jogo que o Bahia tem que ter cuidados, evidentemente, mas o Corinthians pressiona com a sua torcida, mas é um jogo possível de trazer pontos de lá, ou 3 ou 1, porque o campeonato é longo e exige regularidade. O Campeonato Brasileiro você tem que ter uma regularidade positiva, perder menos do que ganhar, você pinta no G8 e no G8 você começa a sonhar aí com coisas maiores, Ju. Olha, falando de contratação, né? A gente tem imagens do Marinho lá no Barradão. Ontem ele esteve por lá também, mas não tinha sido feita nenhuma divulgação, né? Hoje ele assinou o contrato e agora o Vitória oficializou nesse instante, tá? Vai ser feita a coletiva de apresentação do Marinho às 7h30 da noite na loja do Vitória, no Shopping Paralela. O anúncio oficial aí, o Marinho volta a ser jogador do Esporte Clube Vitória. Essas imagens são de hoje. Ele esteve lá para a assinatura do contrato, aí vestindo a camisa 9 e fazendo aquelas fotos, né, os vídeos que são utilizados para as divulgações do clube. Exato. Ele tem o quê? 35, 36 anos. Identificação com o clube. Volta 10 anos depois, não é o Marinho de 2016. Não teve uma boa temporada em 25, mas pode se recuperar, Ju. Então, a dedicação de Marinho aos treinamentos e o profissionalismo dele são exatamente o que vai colocar ele em um bom estágio no Campeonato Brasileiro ou não. Eu acredito que ele vai ajudar muito o Vitória. Também acho. E o Vitória está precisando, viu? Eu acho que em forma ele é titular absoluto desse ataque do Vitória. Não sei onde o Jair vai colocar, se no lugar do Eric, do Canta La Pedra. Ele passa o Eric para o outro lado, mas ele é um jogador que tem uma prateleira um pouquinho acima desses. E a parte física só que me chama a atenção. Se ele estiver bem condicionado, é uma contratação que vai ajudar a equipe do Vitória. Olha, e aí ainda falando do Marinho, nesse momento está chovendo bastante no Barradão. A gente tem imagens ao vivo do estádio. Tony Júnior está lá na frente para tentar pegar essa saída do Marinho, falar com ele, né? Boa tarde, Tony. Muito boa tarde, minha parceira Juliana Guimarães. Boa tarde a Nelsinho Góes, a quem acompanha o Jogo Aberto Bahia. Verdade, Ju, chove muito aqui na área do estádio do Vitória, o Manuel Barradas. Nós estamos aqui em frente ao Portão 16, entrada e saída de atletas e profissionais da comissão técnica do Vitória. O Marinho, que nesse momento está aqui no Barradão, como você disse, assinou o contrato de forma oficial. O Vitória já publicou em suas redes sociais sobre a volta do Marinho. O Marinho que teve a sua última passagem em 2016, Juliana Guimarães, Nelsinho, quando foi protagonista, né, na campanha que salvou o time do rebaixamento naquele ano. O atacante foi o principal destaque do Vitória, que anotou aí 21 gols, Ju, e deu aí 6 assistências em 43 jogos. O Marinho que, inclusive, já pousou para fotos, o Marinho que, inclusive, vai ser anunciado já, né, Juliana, à noite, na loja oficial do Vitória. E, claro, a gente vai trazer todos esses detalhes dentro do Jogo Aberto, tentar falar com o Marinho, quem sabe, ou com outro atleta, além, né, de pessoas envolvidas aqui no Esporte Clube Vitória. Ju Guimarães sempre à sua disposição. Obrigada, Tony. Olha aí, chuva nesse momento lá no Barradão. Marinho já assinou o contrato e agora oficialmente volta a ser jogador do Esporte Clube Vitória. A qualquer momento, Tony Júnior volta ao vivo com a gente, trazendo outras informações sobre essa. Contra o Remo. O Remo vai ser uma equipe que, eu imagino, vai jogar de uma forma mais reativa dentro do Barradão. Ele sabe que vai ter dificuldades, que o Vitória pressiona em casa.
É uma equipe que vai tentar se defender bem, vai assistir muitas vezes esse Bavi, dissecar, porque o Vitória está dentro dos seus domínios, com o seu time principal, foi a forma que ele enfrentou o Bahia. Então, é um retrato mais parecido com o que o Remo vai pegar amanhã. Então, o Vitória sabe que contra a Cita era uma equipe fechada. É claro que o cardápio de jogadas pelos lados do campo, alçadas na área, elas são importantes, mas cabe um pouquinho mais, né, de alternativas, sobretudo pelo corredor central. O Vitória tem uma carência, o Jair tentou o Pablo ali, o próprio Mateuzinho. Então, a ausência de um meia, um jogador mais lúcido ali, que recebe a bola dos volantes ou joga as costas dos volantes adversários para achar os homens da frente, eu acho que isso é uma carência do Vitória. Mas tem time suficiente, é o favorito contra o Remo e iniciar com 3 pontos é sempre muito bom, Ju. Ô, Nelson, o esquema com 3 zagueiros, ele geralmente acaba sendo polêmico, né? Não necessariamente um treinador que monta um time assim quer que sua equipe seja retraída. Não, ele inclusive pode dar até mais liberdade para os seus laterais, para os seus pontas, enfim. No ponto do Vitória, para esse elenco que o Vitória tem, você acha que o Jair Ventura vai utilizar esse esquema como algo fixo ou ele pode avaliar a depender do adversário e ir mudando? Eu acho que ele pode avaliar e a depender do adversário e fazendo alterações. Você foi inteligente no seu questionamento, eu acho que isso vai existir. Mas quando ele monta uma equipe com 3 zagueiros, Ju, que ele dá liberdade aos laterais que viram eu tirei alguém. E esse alguém que está saindo é um meia. Porque os 2 volantes estão mantidos, Baralhas e Kaique. E ele praticamente, ele não tem um jogador pelo corredor central que cria. Então ele abre um pouco o Eric por um lado, canta La Pedra por outro. Quando os alas vêm, eles entram no campo ali um pouquinho como meias, mas não são jogadores que fazem o jogo andar ali com 2 toques, encaixam o passe, né? Eles conduzem a bola, o Eric até encaixa umas bolas boas, mas o Vitória tem essa deficiência, talvez pelo elenco, ter a carência desse jogador, que é o Mateuzinho, é o único que pode fazer essa função, mas também não é um grande especialista ali, ele foi adaptado. E aí o Jair tenha insistido, né, com os 3 zagueiros, porque sobreviveu assim numa situação difícil ano passado e a equipe deu algum resultado. Mas eu fico na expectativa que alguém encaixe ali. Eu não tenho nada contra 3 zagueiros. Sim. Mas você tem um meia, é sempre um ponto que gera um desequilíbrio. Se você tem um bom jogador ali... Dá mais qualidade. Dá mais qualidade, dá assistência ali na frente, facilita a vida dos atacantes. O Kaiser, às vezes, ele sofre. Ele sofre. Quase sempre ele sofre, eu diria. Ele tem uma luta ali isolada. Se ele fosse um jogador apático, Kaiser... Sim. Aquele jogador acomodado... Ia ser queimado com a torcida. Ele não ia pegar na bola. Isso, exatamente. Porque ele é inquieto, ele vai aqui, luta, tenta, vai de um lado do outro, ele tenta o tempo inteiro. Talvez agora com a chegada do Marinho... Pode ser, mas é um jogador aberto também do lado, viu, Ju? Do campo. Mas pode se aproximar mais dele, né? Porque é isso que eu sinto. Às vezes ele fica muito sozinho. E tem a qualidade ali, é um definidor bom. O Marinho também chuta bem. Falando do